Continuando então o panorama do Novo Testamento, passamos a abordar a entrada da carta de Efésios. E aí vamos trabalhar a primeira parte dela, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que vai falar sobre a posição de privilégio do cristão. Então a gente vai ter o livro dividido dessa forma, do 1 ao 3 é exatamente esse tema, e do 4 ao 6, a prática da vida cristã. Então, quando nós olhamos logo pela entrada da carta, a gente verifica logo o prefácio e a saudação de Paulo. E ele vai chegar e deixar bem claro: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então você nota que essa carta é uma daquelas que Paulo tem a necessidade de se identificar como apóstolo. Ele está chamando a autoridade para si, justamente porque ele tem que chegar e atuar naquela comunidade local, porque alguma coisa está acontecendo de errada naquela comunidade. Aqui ele vai chamar as pessoas indicando que ele é apóstolo não por vontade de homem, mas por vontade de Deus. E ele fala que ele se dirige aos santos que vivem em Éfeso. Mas eles não são santos porque eles têm esse dom, essa capacidade inata atribuída deles, mas porque eles estão em Cristo Jesus. Então eles são santos porque aquele que tinha a capacidade de santificá-los os santificou. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante aqui para a gente ver dentro desse texto, e que passa desapercebido no português, é a presença desse e, desse conectivo, aditivo, que no original é a palavra grega kai, kappa, alfa, iota. Então nós temos aqui ele falando: graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse conectivo e, ele vai indicar equivalência entre os termos empregados. Então ele está dizendo que esses dois termos têm a mesma natureza. Então ele fala que Deus e Jesus Cristo possuem a mesma natureza. Então aqui Paulo já está afirmando novamente a divindade de Jesus. E de uma forma bem simples, de uma forma que a gente não consegue perceber, porque a gente utiliza esse conectivo de várias formas, mas essa palavra no original ela vai ter esse sentido extra também. Então Paulo ele vai começar a apresentar na sua carta a Trindade. E aí a gente vai verificar dentro do texto, ora chamando atenção para o Pai, para o Filho ou para o Espírito. Mas a gente vai trabalhar praticamente o mesmo texto. A abertura de Paulo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então aqui a gente vê Paulo, dentro desse texto, fazendo alusão a Deus Pai. Mas no mesmo texto, a gente vai verificar que ele também vai fazer, ao mesmo tempo, alusão ao Filho. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, e desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
Da mesma forma, ele vai chegar e vamos verificar que existem porções do texto que também vão tratar sobre a presença do Espírito Santo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então ele consegue chegar e definir as três pessoas da Trindade e indica o papel de cada uma delas. Inclusive, ele chega e diz uma das ações que o Espírito Santo faz sobre nós. Ele nos sela, ele nos torna propriedade, ele nos torna o penhor. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade, em louvor da sua glória. Então tudo isso a gente verifica ao longo dos textos. Agora tem uma coisa muito interessante que fica logo entre o versículo 9 e o versículo 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, quando se fala em convergir nele, a palavra que nós temos no original é essa aí, que você está vendo. Anekephalais ziais. Algo do gênero, algo similar. Mas o que isso quer dizer? A ideia original da palavra, ela vai dar a sensação de realmente convergir, de reunir, mas não é convergir e reunir qualquer coisa. Ela vai denotar que houve uma derrota completa de um determinado exército e que após essa derrota completa, o exército ele foi disperso, ele foi aniquilado. Aquele que guiava o exército não tem capacidade de reunir os homens que estão debaixo do seu comando. A guerra está praticamente vencida. O povo foge porque os seus líderes são incapazes de fazê-los levar, convergi-los à vitória. Então, é nesse sentido que essa palavra está sendo usada. Está falando que existe um exército que foi vencido, derrotado, humilhado, espalhado sobre a face da terra, e esse exército está pronto a ser aniquilado. Mas surgiu uma pessoa no meio desse turbilhão todo, que é capaz não só de reunir esse exército que foi vencido e derrotado, mas fazer com que esse exército novamente reúna força, moral, vontade, garra, ânimo, e ele consiga fazer esse exército convergir com toda a sua ação, toda a sua força, todo o poder, toda a sua capacidade rumo ao único objetivo, único a vitória. Quando essa palavra é empregada, é isso que ela está querendo dizer. Existe um exército que foi derrotado e existe uma pessoa, um cabeça, alguém que é capaz de reunir um exército falido e dar novo ânimo, dar novo ímpeto. Não porque ele seja um motivador, mas porque ele tem plena capacidade de fazê-lo. Aquilo que ele consegue fazer se externa de tal modo que as pessoas conseguem ouvir a sua voz, compreender o que está sendo ordenado e agir em conformidade com a ordem que é dada. Então, no meio de uma total desordem e de plena inabilidade para vencer, nós encontramos esse exército. Então é isso. Essa palavra ela vai denotar essa ideia de posição de liderança singular, de unidade coesa no meio de uma adversidade, de um turbilhão de problemas, mas essa pessoa ela tem a capacidade de reunir um exército que foi derrotado e de fazer esse exército novamente batalhar e esse exército ser vitorioso, vencer, simplesmente porque ele tem capacidade de comandar, habilidade inata para conduzir à vitória aquele que se perdeu. Esse é o sentido, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo, nele, naquele que tem plena capacidade, habilidade inata para conduzir à vitória, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as dos céus como as da terra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Ele. Se você perceber, apesar da gente estar no capítulo 2, ele está retornando à temática que a gente acabou de abordar no capítulo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele fala de qual era a situação daquele exército vencido e falido na face da terra. Vocês estavam mortos, a batalha já tinha sido perdida, vocês não tinham chance nenhuma de a vitória, mas por causa dele, unicamente por ele, vós tens vida novamente, vocês têm esperança novamente, vocês podem olhar e enxergar a luz. Então, no meio desse caos, desse turbilhão, dessa batalha, vocês agora têm esperança renovada, por causa dele, unicamente por ele. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, se você parar para pensar um pouco, você vai verificar que o que Paulo fez foi trazer a história da humanidade desde a época de Adão até a vinda de Cristo. Ele mostra como em Adão esse exército foi vencido, foi caído, foi derrotado, e desde aquela época nós viemos perdendo batalha por batalha, até o momento que parece que não há mais esperança, não há mais futuro, não há mais o que fazer. Aí, na plenitude dos tempos, surge o Messias, o Cristo. Então ele tece essa história de forma bem compacta, de forma bem singular, mas ele vai chegar a dizer que essa pessoa, ela vem na plenitude dos tempos por vontade de Deus. É um ato divino, livre de mérito humano. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não é do que o homem fez, mas do que Deus tem feito. Então ele mostra que tudo está alicerçado na fidelidade a Deus. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à alianças da promessa e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está sendo bem categórico aqui. Ele está deixando os seus ouvintes entenderem exatamente qual era a real situação que eles encontravam-se. Eles não tinham o Cristo, eles não tinham o Messias, eles não tinham o Salvador, eles não tinham um rei. Eles estavam sozinhos no mundo, estavam sem bênçãos. Eles não tinham libertador, sem destino, sem proteção, sem propósito algum na face da terra, sem acesso à presença de Deus, sem esperança de dias melhores, sem Deus no mundo, separados social e espiritualmente de Israel. Mas agora eles não estavam mais sós no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E quando a gente usa esse termo longe e aproximado, Paulo, novamente, ele está falando de uma forma que os gentios vão entender, mas também da forma como os judeus que estavam naqueles locais entenderiam muito bem. A palavra para a gente é bem simples, a gente entende ela com facilidade, mas tinha um contexto
judaico no qual ela usava. Então, quando os judeus se expressavam a respeito dos gentios, uma das formas que se expressavam, existiam várias, mas era o contexto, aqueles que estão longe, e nós que estamos próximos. Então, Paulo está falando, olha, mesmo agora vocês que estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês agora estão conosco. Somos praticamente um só povo, em Cristo. E aí Paulo está falando a respeito do destino eterno, e não que agora eles são parentes consanguíneos, mas porque todos estão em Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, quando a gente fala de peregrino e fala de estrangeiro, tem algumas conotações que essas palavras recebem e a gente pode até tratar ela de uma forma bem rápida. Por exemplo, o peregrino ele está sempre de passagem. Ele não vai fixar residência em lugar nenhum. Esse não é a finalidade dele. Ele está sempre em busca de um local ideal. Ele fica um determinado tempo, ele não vai fixar residência ali, mas aquele não é a terra dele, aquele não é o local dele, ele está procurando o seu local. Ele está perdido no mundo. Ele busca um local ideal. Essa é a situação do peregrino. Ele não se molda à terra da sua peregrinação, simplesmente porque ele não consegue se moldar àquela terra, porque ele fala, esses costumes são muito diferentes dos meus costumes. E o estrangeiro, que vai complementar a ideia de peregrino, ele é um estranho no país em que vive. Ele não pertence àquela terra, ele não conhece os costumes locais, ele não conhece as gírias locais. Tem muita coisa que na sua terra é feita de uma forma que, se ele for fazer naquela terra, ele pode ser mal interpretado. Então, você pode ser preso em determinados países só por tocar no ombro de uma mulher. Coisa que no Brasil você não seria preso por causa disso. Você vê isso na faculdade, na roda entre os amigos e por aí vai. O estrangeiro ele não entende a cultura. Ele vive no meio dela, ele consegue o suficiente para se relacionar, mas mesmo que ele olhe um jornal, aquilo ali não vai ter tanta profundidade como teria no seu dia a dia. Ele não compreende a língua em profundidade, ele compreende o necessário para poder se comunicar no dia a dia. Ele não é um exímio doutor naquela língua. E um estrangeiro, ele não possui os hábitos dos cidadãos locais. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, Paulo está falando, olha, vocês não são mais nada disso. Agora vocês são concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Bem, os cidadãos de Éfeso, eles sabiam exatamente o que isso queria dizer. A questão de você ter uma cidadania era uma coisa que era mais buscada naquela época, até porque todos os cidadãos de Éfeso, eles tinham cidadania romana. Então eles sabiam que ter cidadania indicava que ter certas regalias ou ter certos direitos. Até porque quando nós olhamos para a cidadania romana, nós enxergamos alguns direitos em detrimento daqueles que não tinham cidadania. Por exemplo, todo cidadão romano tinha o direito de possuir propriedades, comprar, vender, fazer contratos, redigir testamento. Aquele que não era cidadão romano não tinha direito a ter propriedade, não podia comprar, não podia vender, não podia fazer contrato, não podia redigir testamento. Se tivesse um filho, nada daquilo que ele tinha poderia ser passado a seu filho, simplesmente porque ele não era cidadão romano. O cidadão romano ele tinha o direito de contrair casamento legítimo, exercer direitos de um pater familias e transmitir aos filhos a cidadania romana. Se você não era cidadão romano, você não tinha o direito de contrair um casamento legítimo. Você poderia até estar casado, você poderia ter uma mulher ao seu lado, mas isso não era um casamento legítimo aos olhos de Roma. E se não era um casamento legítimo, imagina o que poderia acontecer no seio dessa família.
Direito de participar da vida política da cidade através de voto nas assembleias, direito de ser eleito para o desempenho de cargos públicos, direito de manter a cidadania em caso de migração para outra cidade, direito de instaurar um processo em tribunal. Então suas causas só seriam julgadas se você fosse um cidadão romano. Senão, você não teria nenhuma das suas causas julgadas. Você ia ser oprimido por todos aqueles que têm cidadania romana e você não teria capacidade nenhuma de se defender de nenhuma acusação destes que têm cidadania romana. Aliás, quando Paulo chegou e começou a fazer os milagres e os prodígios na cidade de Éfeso, a primeira coisa que fizeram foi arrastar ele até a praça pública, no local onde existiam magistrados, pessoas que poderiam chegar e decidir a respeito dos direitos daqueles que se indicavam como cidadão romano. E tivemos o caso dos donos daquela mulher, que era adivinha. Quando Paulo a curou, eles se sentiram lesados e levaram Paulo a juízo e os juízes mandaram encarcerar Paulo. Então não foi nem se questionado se Paulo tinha cidadania romana. Aqueles cidadãos que estavam lá tinham cidadania romana e por terem cidadania romana e já serem conhecidos na cidade, foi-se dado o privilégio de atender a causa em que eles colocaram perante o tribunal. E o resto a gente já sabe da história. Bem, tem direito também de recurso nas decisões dos magistrados e dos tribunais e direito a não ser torturado nem ser condenado à morte, a não ser em caso de traição. Isso aqui era tudo direito de um cidadão romano. Então eles sabiam que ser cidadão do reino dos céus indicaria muitas coisas positivas para eles, e não somente aquilo que o cidadão romano tinha direito. Era algo completamente superior a tudo aquilo que eles já tinham experimentado. Fora isso, quando nós olhamos para tudo aquilo que está nos primeiros capítulos de Éfeso, da carta aos Efésios, nós enxergamos que estamos em Cristo, somos abençoados em Cristo, escolhidos em Cristo, adotados, concedidos no amado, remidos no seu sangue. Vemos também que Ele nos desvendou o mistério da sua vontade, reuniu todas as coisas nele, possuímos uma herança nele, somos glorificados nele, temos fé nele, sabedoria nele, esperança nele, poder nele, vida nele, criados nele, aproximados nele, crescendo nele, edificados nele, participantes da sua promessa, sabedoria de Deus em Cristo, ousadia e acesso mediante Cristo. Isso tudo na primeira parte dessa porção, onde que vai tratar sobre a posição de privilégio do cristão, Paulo está tratando disso aqui tudo. A gente deu um en passant muito rápido, mas se você olhar cada um desses versículos, está denotando uma coisa que o cidadão dos céus tem de privilégio como cristão. E assim a gente parte para a segunda parte da carta aos Efésios e vamos trabalhar então a prática da vida cristã. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando a gente fala de humildade, a gente está falando da palavra original, do termo que denota pouca elevação, pequena estatura, modéstia. Quando a gente fala de mansidão, a gente fala ausência de ferocidade, tranquilidade, serenidade. É uma pessoa que ela é serena o tempo todo. Nada tira ela do sério. Longanimidade, virtude de se suportar com firmeza, contrariedades em benefício de outrem. Generosidade. Olha, pode não ser o melhor para mim, mas se isso vai redundar em bondade para com meu irmão, então vamos fazer dessa forma. É uma pessoa generosa, uma pessoa longânima, uma pessoa com virtudes. E Paulo fala que todos nós fomos chamados para andar de modo digno da vocação, de sermos considerados seguidores de Cristo. E ele fala que nós devemos fazer isso com humildade, com pouca elevação, pequena estatura, modéstia. Ele fala que devemos fazer isso com mansidão, ausência de ferocidade, tranquilidade, serenidade. Ele fala que temos que fazer isso com longanimidade,
essa virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro, em ser generosos. E mais uma que é pouco entendida: suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos a gente entende de duas formas. Eu vou na igreja, tem até um irmão lá que eu não vou muito com a cara dele não, mas eu suporto ele, sabe? Suporto ele, cumprimento, dou um oi. Não é isso que o texto está dizendo. Esse suportar não é nesse sentido de suporto. E também não é no sentido de dar suporte, de segurar, de se esforçar para reter. Esse suportar, ele tem um outro sentido. A palavra grega é essa, anekomenoi. É ter paciência com alguém até que termine a provocação. Então ele fala, tenha paciência até que a provocação que venha desse irmão termine. Suportando-vos uns aos outros em amor. Tenha paciência. Seja uma pessoa amorosa. Uma hora, isso que ela está dizendo vai cessar. Nós não entendemos isso muito bem. Nos nossos dias atuais, a gente tem dificuldade extremas de entender esse contexto. E Paulo chega e fala que nós temos que nos esforçar de suportar uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, realmente, o sentido é de aguarde, tenha paciência até que a provocação cesse, para que seja preservada a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque se você não for capaz de suportar as aflições que vêm sobre você, essa unidade no Espírito, no vínculo da paz, ela vai se perder. Então Paulo está sendo muito claro, não é dar suporte um ao outro nas atividades. Uma coisa que nós esquecemos com muita facilidade é o contexto em que Paulo pregou isso. Paulo pregou isso para um mundo que não tinha conhecimento nenhum de cristianismo, para um mundo que tinha conhecimento dos deuses romanos, do modo de vida romano, da ferocidade romana, da agressão romana, um mundo de conquistadores, um mundo onde que cada um procura se sobressair, se sobrelevar, ser melhor do que o seu semelhante, ter mais riquezas, ter capacidade de barganhar, um mundo onde que era regido por inúmeros deuses, onde cada deus aceitava um determinado tipo de oferta e você fazia uma barganha com aquele deus. Se você tinha algo para ofertar, pode ser que aquele deus fosse atencioso com aquilo que você pedisse, você recebesse em troca. Mas se você não tinha nada para barganhar, você não recebia nada em troca. Nós estamos falando de um mundo completamente diferente do mundo que nós temos hoje em dia. Porque hoje, por pior que o mundo seja, nós temos uma tintura, nós temos uma pincelada de cristianismo. Então, hoje, o mundo tem uma noção do que seja um estilo de vida cristã. As famílias têm uma noção. Por mais laico que nosso governo seja, nas notas está escrito, Deus seja louvado. Nós temos o berço cristão. Então isso tudo vai influenciar no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. E se nós, com todo esse berço de cristianismo, temos dificuldade em sermos, como Paulo está falando, pessoas de pouca elevação, pequena estatura, modestas, ausentes de ferocidade, tranquilas, serenas, cheias de virtude, capazes de suportar toda e qualquer contrariedade em benefício de outro, ser generoso, imagina as pessoas às quais Paulo estava se dirigindo naquela época. Só deixa eu te dizer uma coisa, Paulo não mudou uma vírgula do que ele escreveu, simplesmente porque as pessoas disseram que era difícil demais agir daquela forma. Se Paulo tivesse mudado uma vírgula do que ele escreveu, o texto teria chegado de forma diferente para a gente. O texto não chegou de forma diferente. O texto chegou da mesma forma como foi escrito. As palavras no original, quando você vai buscar e vai entender o que elas significam,
Era isso que as pessoas entendiam naquela época. Se você não entende o que suportando-vos quer dizer, é porque você está adequando a leitura da Bíblia ao seu contexto local, ao seu contexto imediato, ao modo como você utiliza a palavra no português dentro do seu bairro. Mas não é isso que estava escrito, não era isso que Paulo estava dizendo naquela época, dentro daquele contexto. Para isso a gente tem que pegar essa palavra, olhar no original, olhar dentro do contexto, olhar a sociedade, e a gente vai entender o que aquela palavra queria dizer naquela época. Então, isso era ser cristão. Paulo chamava as pessoas para um estilo de vida, sair de um estilo de vida desregrado e entrar nesse estilo de vida, completamente avesso ao que o mundo pregava. Esse é o cristianismo. E ele mesmo concedeu um para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele fala que o próprio Deus ele vai conceder os dons. E todos esses dons eles concedem com um objetivo: aperfeiçoar os santos. Então, todo e qualquer dom que um irmão tenha, ele tem um objetivo, uma finalidade, um propósito: aperfeiçoamento dos santos, e para o desempenho do seu serviço. E para o quê? Para a edificação do corpo. Então está tudo bem encadeado, não tem como alterar. E até quando? Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até que nós venhamos a conhecê-lo plenamente. Todos esses dons que foram concedidos à igreja permanecem com a igreja, para que a igreja possa ser aperfeiçoada, possa servir para o seu serviço, para a obra, para o ministério, para a edificação do corpo, com um único objetivo: que nós cheguemos à unidade de pensamento, à unidade de fé, à unidade de fidelidade, à unidade de comprometimento a respeito de quem é o Messias. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então não adianta nós encontrarmos algumas pregações e alguns irmãos dizendo que, olha, você não é cauda, você é cabeça, porque isso é contexto do Antigo Testamento, e Antigo Testamento é contexto de Israel. E Israel sem o conhecimento daquele que haveria de vir. Aqui nós estamos falando do próprio Messias. Nós estamos falando do noivo e da noiva. Se o Messias é o cabeça e as Escrituras dizem que Deus não divide a sua glória com ninguém, não cabe a nenhum homem na face da terra dizer que é a cabeça. Ele já disse isso no texto. Ele é a cabeça. Todos nós não somos cabeça, somos corpo. E temos que trabalhar de forma integrada para que o corpo possa crescer. Se uma parte do corpo não cresce da forma como deveria crescer, é porque o corpo está doente. Nós deveríamos crescer perfeitamente. Quando nós denotamos uma pessoa que não cresce, uma parte dos seus membros não cresce, atrofia, a gente verifica que ela tem alguma deficiência. A mesma coisa seria o corpo de Cristo, se algum membro não crescesse. Bem, e agora a gente vai para os capítulos finais, a gente vai verificar que ele vai gastar um bom tempo da carta fazendo exortação à santidade. Ele fala que ninguém fale mentira, mas que fale verdade. Que ninguém furte, mas que todos venham a trabalhar. Que ninguém use a boca para o mal, mas que use a boca para o bem. Que não sejamos maldosos ou amargos, mas bondosos e amorosos. Que ninguém use de linguajar inadequado, mas que sempre use um reto linguajar para poder conversar com as pessoas. A partir daí a gente vai verificar alguns deveres. Ele vai chegar e lançar os deveres das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos servos e dos senhores. Dessa forma, ele está batendo praticamente a igreja na sua totalidade. Porque existem esposas, existem maridos, existem filhos, existem pais, existem servos, existem senhores. E aí a gente pega todo mundo.
Então, com relação às esposas, ele fala da submissão, que era uma palavra comumente empregada no âmbito militar. Da mesma forma que o subordinado ele era submisso ao que tinha a patente mais elevada, ele diz que essa era a submissão que a esposa deveria ter com relação ao seu marido. Não no fato de chegar desse que tem autoridade, subjugá-la e tratá-la de modo inadequado, mas ele se reflete a submissão daquele que olha para aquele que está delegando a missão, vamos fazer de tal forma. E a pessoa entende, compreende e ajuda naquele propósito, a cumprir aquele objetivo em conformidade com o que foi dito. Paulo está utilizando esse termo para trabalhar dentro da igreja. Nós estamos trabalhando a vida perfeita. Aquilo que se prega e aquilo que se espera. Aqui Paulo fala do relacionamento da mulher com o homem. Depois ele vai falar do relacionamento do homem com a mulher. E aí ele vai complementar a ideia. Porque se a mulher vai fazer exatamente o que o homem está pedindo, qual é o dever do homem? O dever do homem é amar a sua esposa. Ação habitual e contínua, segundo o que está escrito no grego. O tempo verbal vai expressar isso. Ação habitual, aquilo que é normal. E aquilo que é contínuo, aquilo que não se acaba, aquilo que se perdura. Então, se o homem amar a sua esposa de forma habitual, de forma contínua, quando é que ele vai chegar e fazer algo que vai desagradá-la? Quando é que ela não vai querer ser submissa a ele? Quando é que ela não vai querer ajudá-lo a cumprir com a sua missão? A gente está falando da igreja, então a gente está falando daquilo que se espera de cada membro da igreja. Então fala das esposas, submissão, dos homens, o amor, e a gente vai agora tratar dos filhos. E os filhos devem obedecer. Pronta obediência ligada a prestar atenção. É aquela obediência que você tem, que você está o tempo todo atento, aguardando que a ordem venha. E quando a ordem vem, você habitualmente a cumpre. Você não espera, você não releva, você não age de forma negligente. E qual é o dever dos pais? Disciplina e admoestação. Efésios 6,4. E o dever dos servos? Os servos devem servir, mas não de qualquer forma. Se deve servir com reverência, com solicitude. É um tipo de serviço que se faz sem que se haja necessidade de se forçar. O servo não faz esse serviço porque ele foi obrigado ou porque ele foi ordenado. O servo faz esse serviço simplesmente porque ele sabe que o serviço deve ser feito. Ele faz porque agrada fazer aquele serviço, porque ele sabe que aquele serviço vai estar ajudando o seu Senhor. É por isso que ele serve. Simplesmente para agir de bom modo para com o seu Senhor. É essa palavra servir que está sendo usada naquele contexto. E os senhores, eles devem tratar os seus servos com dignidade, fazendo cessar todo e qualquer tipo de hostilidade. Então, se há uma hostilidade presente, ela não vai ser utilizada contra o seu servo. E aqui eu não vou passar o vídeo, aí vocês assistem o vídeo em outra oportunidade. E assim a gente termina a carta aos Efésios. E até a próxima carta, então. Até mais. Tchau, tchau.